Capítulo 211. Você é um ótimo fazendeiro. Mickey os ignorou, contanto que mantivessem a discussão longe de seu restaurante. Ele estava até disposto a montar um ringue para que lutassem, se o Templo Cinzento permitisse. O anel servirá como uma boa propaganda. E Abemia olhou para a porta com preocupação. Chefe, talvez eu devesse tentar convencê-los a parar de discutir. De que lado você ficará? Tofu doce, é claro, respondeu Iabemia imediatamente. Então, como você vai dissuadi-los? Iabemia ficou paralisada e depois corou. Nem sei, lembre-se, não devemos tomar partido quando se trata de clientes. É antiético. Sim, chefe. Mickey sempre dizia para evitar fazer recomendações, o cliente pode escolher por si mesmo. Após terminar o jantar, Mickey levantou as cortinas, abriu a porta e sorriu. Bem-vindos ao restaurante da Mami. Por favor, entrem. Mickey reparou numa rapariga com véu preto. Ela de novo. Quando é que ela vai tirar o véu? Glória sentiu seu coração disparar. Ele está olhando para mim. Foi mais uma noite agitada. Mickey diminuiu um pouco o ritmo para facilitar as coisas para Iabemia. Sally virá amanhã, e as coisas ficarão mais fáceis para nós. Mickey encerrou o expediente às 10 horas da noite, depois de ter recusado alguns clientes que chegaram atrasados para jantar. Ame tem aula amanhã e precisa ir para a cama cedo. Você não precisa limpar as mesas e o chão, Mia, disse Mickey enquanto Iabemia pegava um pano e um esfregão. Aisha fará tudo amanhã com sua magia. Iabemia abriu e fechou a boca. O quê? Tudo bem, chefe. Anne e o patinho feio estão dormindo. Vou levá-los para o andar de cima. Volte para casa quando terminar. Sim, chefe, disse ela, observando sair e começar a recolher as mesas. Mickey colocou Anne e o gatinho na cama e foi tomar banho. Quando desceu, Iabemia já tinha saído. As mesas e o chão estavam limpos. Parece que tenho algo com que me preocupar. Ele trancou a porta, apagou a luz e subiu as escadas. Deitado na cama, abriu a sacola que continha sua experiência. Parece que não é tão difícil quanto eu pensava, disse Mickey ao entrar no campo de testes. Ele viu uma panela e uma panela de barro no fogão. O ensopado de frango com arroz era um prato mais desafiador, mas Mickey não era mais um novato. Ele estava muito mais forte agora, então tinha certeza de que conseguiria lidar com ele. Quando ele abriu a geladeira e viu as coxas de frango, ficou chocado. Que diabos é isso? Havia 10 coxas de frango com pele vermelho dourada, várias vezes maiores que as coxas de frango normais. Estas são as patas de galinhas de fogo. Elas são comuns neste continente, uma besta mágica de nível 1, bastante agressiva. Sua carne é macia e nutritiva. Estas patas vêm das galinhas que criam em uma ilha vulcânica que se formou há 10 anos no mar de Staro. Eu preparei esta ilha para elas. O elemento fogo próximo ao vulcão faz com que os pintinhos de fogo cresçam mais rápido. Eles podem ser tão fortes quanto feras mágicas de nível 2. A carne deles é 3 vezes mais nutritiva, especialmente para homens e pessoas sensíveis ao frio. Você consegue deixá-las mais fortes? Você é um ótimo criador de galinhas. Mickey pegou uma coxa de frango que pesava pelo menos 1,5 kg. A pele parecia um pouco áspera, mas era macia ao toque. A carne estava terra, mas não como a de coxas de frango comuns. Capítulo 212. A boa faca. Ele colocou a perna de lado e tirou uma caixa de cogumelos shiitake secos, cada um com uma casquinha branca que lembrava uma flor. No instante em que abriu a caixa, sentiu um aroma único que o fez se sentir relaxado e calmo. Eles tinham o mesmo tamanho. Mickey pegou um. A tampa tinha cerca de 4 centímetros de diâmetro. Estavam secos, mas não quebradiços. Que tipo de cogumelos são esses? Os cogumelos shiitake são aromáticos e deliciosos, estimulam o apetite e fortalecem o corpo. São o ingrediente principal deste prato. Cultivos em árvores de aquilária na parte úmida da floresta tempestuosa. Regula o teor de água da madeira para criar o ambiente ideal para o crescimento dos shiitakes.
Cada árvore pôde produzir mais de 1000 shiitakes, e selecionou apenas cerca de 100, os de melhor qualidade. Podem ser usados como incenso. Seu aroma é muito refrescante. Também são muito mais saborosos do que os shiitakes comuns quando usados na culinária. Limpa-os e armazena-os em um ambiente livre de germes, sem quaisquer aditivos. Você é muito impressionante quando o assunto é comida. Somente este sistema consegue cultivar cogumelos shiitake na floresta tempestuosa. Seria muito interessante se um elfo visse árvores de aquilária cobertas de cogumelos. De qualquer forma, tenho que elogiá-lo pelos seus esforços. Os ingredientes que o sistema produz são simplesmente incríveis. O sistema então descreveu outros ingredientes e especiarias. Talvez não fossem tão incríveis quanto o frango apimentado e os cogumelos shiitake, mas eram todos de qualidade superior à dos alimentos comuns. Obrigado pela gentil apresentação. Agora me deixe em paz, disse Mickey, muito animado. Mais um prato nutritivo. Mal posso esperar para experimentar. Ele tinha tudo o que precisava. Uma coxa de frango, 20 cogumelos shiitake, 3 batatas, 3 talos de aipo, 4 pimentões verdes, anis estrelado, folha de louro, pimenta de Sichuan, pimenta malaguetá, gengibre, sal, açúcar, molho de soja escuro, molho de soja claro, vinho de cozinha, etc. Agora, tudo o que ele precisava fazer era seguir as instruções mentalmente. Primeiro, ele abriu uma coxa de frango. Ao olhar para o cepô de facas, descobriu outra faca. Parecia uma faca de chefe chinesa, só que um pouco mais comprida e estreita. O dorso da faca era dourado. Uma faca nova? Você pode usar o antigo primeiro, disse o sistema. Mickey colocou a coxa de frango em uma tábua de corte e a cortou com uma faca velha. A faca cortou a carne com facilidade, mas ao atingir o osso, houve um choque metálico. A faca quase ricocheteou, deixando sua mão levemente dormente. A borda estava arranhada. Que diabos! Uma galinha de fogo não é uma criatura comum. Seus ossos são muito mais duros. É por isso que todos aqueles cavaleiros carregam espadas afiadas. Nem mesmo Mickey e Alex conseguiria matar um dragão sem sua espada pesada. Se você quer se tornar um deus da culinária, precisa de uma faca de verdade. Está vendo aquela faca dourada ali? Ela é feita de aço tungstênio. Ela pode cortar a pele e os ossos de qualquer besta mágica abaixo do nível 3. Eu a fiz mais comprida, especialmente para você. Experimente. Tenho certeza de que você vai gostar. Você seria um ótimo vendedor, disse Mickey, pegando a nova faca na mão. Tinha praticamente o mesmo peso que a antiga. O cabo era antiderrapante e confortável de segurar, e ele preferiu a aparência desta faca. Pegou um pedaço de madeira e cortou ao longo dele com a faca nova. A faca atravessou a carne como se não existisse e cortou o osso com a mesma facilidade. O corte foi preciso e Mickey viu a medula. Que faca maravilhosa! Mickey exclamou, encantado. Ele gostou não só do fio da lâmina, mas também da facilidade de uso. Feito por mim pessoalmente, respondeu o sistema, orgulhoso. Mickey ignorou. Cortou a perna em vários pedaços, lavou o sangue e colocou tudo em uma tigela grande com a marinada. Ele deixou os cogumelos shiitake secos de molho em água morna e picou cuidadosamente os ingredientes em pedaços pequenos. Capítulo 213. Eu sabia, o arroz era uma parte muito importante deste prato. Mas o sistema não permitia que Mickey usasse arroz irrigado com água da fonte da vida devido à escassez de suprimentos. Em vez disso, fornecia um tipo diferente de arroz chamado arroz lunar. O sistema cultivou esse arroz na Ilha da Luz da Lua, no Mar de Starro. A produção foi bastante alta, pois a ilha possuía muitos pântanos. Certas rochas da ilha conseguiam absorver a luz da lua, tornando o arroz tão saboroso quanto o arroz da fonte da vida. Mickey abriu a gaveta da escrivaninha para pegar um pouco de arroz. O compartimento da esquerda continha arroz Leaf Spring e o da direita, arroz Moon. Mickey pegou um pouco de arroz do compartimento da direita. Cada grão era translúcido, com uma pequena meia-lua branca dentro. Mickey sorriu. Linda. Sistema, você é uma garota no fundo.
Aposto que nenhuma garota consegue resistir a esse arroz. Posso ser um sistema, mas também gosto de coisas bonitas, embora não tivesse o efeito mágico do arroz da fonte da vida. Mickey ainda ficou satisfeito. Amy provavelmente também gostaria. Ele cozinhou o arroz no fogão. O frango geralmente marinava por cerca de 1 hora, mas o sistema reduziu esse tempo. Depois que os cogumelos shiitake ficaram bem hidratados, ele os cortou em tiras. Os ingredientes estavam prontos. Mickey assumiu uma expressão séria e começou a cozinhar. Ele ligou o fogão em fogo médio e despejou um pouco de óleo na panela. Quando o óleo estava quente o suficiente, adicionou açúcar. O açúcar estava marrom e cheirava a mel porque o sistema adicionava mel durante o cozimento. O mel foi coletado na Floresta da Tempestade. O sistema estava tentando estabelecer uma fazenda de apicultura devido à escassez de mel na floresta. O açúcar derreteu rapidamente e exalou um aroma agradável. Mickey adicionou cerca de 1/4 do frango e cozinhou até a pele dourada e ficar coberta de açúcar. Um forte cheiro de carne emanava da panela. Ele transferiu o frango para um prato. Ele limpou a panela e tostou os temperos por alguns segundos. Em seguida, adicionou o frango, seguido pelo vinho, molho de soja escuro e molho de soja claro. Por fim, Mickey adicionou os cogumelos shiitake. O aroma distinto e agradável dos cogumelos shiitake realçou de alguma forma o sabor da carne. Divino! Agora ele entendia por que o sistema havia sugerido a adição de cogumelos shiitake. Eles haviam elevado aquele prato a um nível completamente novo. Ele mexeu por mais alguns segundos e transferiu tudo para uma panela de barro. A panela era grande o suficiente para cozinhar 16 porções. Em seguida, adicionou a água usada para hidratar os cogumelos shiitake. Essa água daria um sabor mais rico ao prato. Colocou as batatas e o aipo em uma panela e levou ao fogo até ferver rapidamente. Após cerca de 15 minutos, Mickey abriu a tampa e adicionou os pimentões verdes e a pimenta. Em seguida, aumentou o fogo para engrossar o caldo. O cheiro de carne se intensificou, fazendo cócegas no nariz de Mickey. Sinto fome. Que estranho, não sinto fome nenhuma. Quando a sopa engrossou o suficiente, Mickey abriu a tampa e mexeu rapidamente antes de desligar o fogo. Em seguida, transferiu a sopa para 2 tigelas de barro marrom. A refeição está pronta. Um prato saboroso com frango dourado, cogumelos shiitake pretos, batatas amarelas, aipo verde e um caldo rico. Mickey colocou a tigela de arroz sobre a mesa da cozinha. Os crescentes brancos ficaram ainda mais nítidos. Parecia uma tigela com crescentes. Eu passei no seu teste, sistema. Receio que não. 1. O tamanho dos pedaços de frango varia. 2. O frango com açúcar está cozido demais e tem um gosto duro e amargo. 3. O caldo está muito espesso e gorduroso. Mickey assentiu pensativamente, mas não ficou chateado. Eu sabia. O sistema está certo. Eu tenho que cuidar disso. Ele jogou a comida na lata de lixo. Eu já sei das exigências, porque ele está falando besteira. Quando diabos vou sair daqui? Na Terra um senhor idoso ligou a TV e pegou um celular. Ei, liga a TV. É o episódio 4 de A Vida Miserável de Shen Língua Maligna. Uma voz atendeu a chamada. Ah, obrigada. Ele vai cozinhar meu ensopado de frango com arroz dia e noite durante 6 meses. Ele está colhendo o que plantou. Este episódio foi assistido por centenas de pessoas. Obrigado por assistir ao novo episódio de A Vida Miserável de Shen Língua Viciosa. Disse o sistema. Como você pôde ver, Shen Língua Viciosa está trancado na cozinha. Não o deixarei sair até que satisfaça todas as suas exigências por arroz com frango cozido. Ele está tomado pelo desespero e pelo terror. Pode ter certeza de que farei tudo ao meu alcance para tornar a vida dele miserável, e ele não poderá fazer nada além de obedecer a todas as minhas ordens. Havia prazer na voz do sistema. Capítulo 214. Onde está a minha faca? O restaurante do papai em outro mundo. Mickey cozinhou sem parar, sem relaxar ou se irritar com os comentários do sistema.
Amy vai adorar este prato, porque tem muita carne, pensou Mickey, contente, e começou a cozinhar mais rápido. Os dias passaram e sua prática deu frutos. Ele dominou o prato. Ele desligou o fogo e colocou uma tigela de frango ensopado com arroz macio na mesa da cozinha. O sistema, o que você acha dele? O ar estava impregnado com o aroma de frango e cogumelos shiitake. Conforme suas solicitações anteriores, 1. O caldo deve ser espesso, suculento e não muito gorduroso, conseguido. 2. A carne deve estar dourada, macia e deliciosa, conseguido. 3. O arroz deve ficar soltinho, firme e saboroso, conseguido. Parabéns, você dominou esta receita. Mickey sentiu uma sensação de realização. Ele havia aprimorado suas habilidades em 80 dias. Você tem 10 minutos para experimentar o prato, disse o sistema. Uau! Disse Mickey, surpreso. Antes eu tinha que pedir permissão a ele, certo? Depois de todo esse trabalho duro, eu mereço isso. Ele pegou uma colher e um par de pauzinhos no armário e retirou um pedaço de frango. Estava coberto por uma camada de caldo. Seus olhos brilharam. O caldo espesso tinha um sabor intenso de frango e shiitake, estimulando suas papilas gustativas. Ele cravou os dentes na carne. Macia e saborosa, o gosto permaneceu em sua boca mesmo depois de engolir. Ótimo! Exclamou Mickey, olhando para o prato à sua frente com os olhos brilhando. Ele colocou uma colherada de caldo na boca. É assim que um caldo deve ser. Ele deu uma mordida no arroz. As pequenas luas ficaram ainda mais deliciosas enquanto ele as mastigava. Com os pauzinhos em uma mão e a colher na outra, ele devorou a comida com avidez. Quando ele terminou de comer metade da tigela de arroz, Mickey despejou um pouco de caldo nela. Talvez seja assim que você deva comer frango com arroz. Após comer sua segunda tigela de arroz, Mickey largou a colher e os pauzinhos. Antes que pudesse recobrar os sentidos, ele se viu de volta na cama. Adormeceu muito rapidamente. O despertador o acordou às 5 da manhã. Mickey sentou-se e olhou para Amy. Ela estava dormindo, e o patinho feio se esforçava para se agarrar à beirada do berço. Ele vai cair de novo. Miau. O patinho feio olhou para Mickey em busca de ajuda, mas caiu no chão antes que Mickey pudesse fazer qualquer coisa. Mickey levantou-se da cama e pegou o objeto. Talvez eu devesse comprar uma cama pequena para você. O gatinho olhou para Amy, depois para Mickey. Após um instante, balançou a cabeça negativamente. Miau, miau. Ok, a escolha é sua. Que gato leal. Por mais que Amy o tratasse mal, ele não fugiu. Talvez fosse porque ela foi a primeira pessoa que ele viu quando finalmente se abriu para o mundo. Mickey colocou o gatinho ao lado de Amy. Ela o abraçou e disse: "Para onde você foi, patinho feio?" Ele lambeu a mão dela, fechou os olhos e adormeceu novamente. Mickey colocou as crianças na cama, pegou suas roupas em silêncio e foi se lavar. Ele ia preparar um ensopado de frango com arroz para Amy. Ele sorriu, imaginando o quanto Amy comeria feliz, mas quando entrou na cozinha, congelou. Acho que você se esqueceu de algo, sistema. Não pense. Onde está minha faca? Minha panela? Minhas coxas de frango? Mickey checou a geladeira. Parabéns! Você iniciou uma nova missão. Você tem 24 horas para capturar uma galinha de fogo selvagem. Ao concluir a missão, você ganhará uma faca dourada e desbloqueará novos ingredientes e utensílios de cozinha. Se falhar, perderá 0,5 ponto de poder. Capítulo 215. Camarão ensopado. Espere, o que você disse? Parabéns! Você iniciou uma nova missão. Você tem 24 horas para capturar uma galinha de fogo selvagem. Ao concluir a missão, você ganhará uma faca dourada e desbloqueará novos ingredientes e utensílios de cozinha. Se falhar, perderá 0,5 ponto de poder, repetiu o sistema. Não, mesmo antes disso. Ele não disse nada, exatamente. É melhor eu começar a preparar os ingredientes. Foi só um sonho, disse Mickey, fechando a porta da geladeira e bebendo um pouco de água para se acalmar.
Que diabos? Ele quer que eu capture uma besta mágica de nível 1. E em 24 horas. Agora eu entendo por que ele estava agindo de forma estranha mais cedo. Ele armou uma cilada para mim. Maldito sistema. Os clientes ficarão furiosos se eu fechar o restaurante. Eles não voltarão. Espero que não quebrem minha janela. É uma pena que eu tenha que fazer isso. A contagem regressiva começou, lembrou o sistema, irritado. Suas 24 horas começam agora. Qual foi o último livro que você leu? Perguntou Mickey, em tom seco. Como se tornar um ator? Você deve estar muito orgulhoso do seu programa. A contagem regressiva começou. Ele não estava preocupado em ter que lutar contra a galinha de fogo. Ele poderia matá-la com a arma certa. Ele também não se preocupava em decepcionar os clientes. Ele estava preocupado com a promessa que fizera a Amy. Prometera a ela que prepararia um prato novo hoje, com bastante carne. A última coisa que ele queria era ver o olhar de decepção de Amy. Ele começou a andar de um lado para o outro no quarto, nervoso. Sistema, vocês vendem frango ensopado com arroz? Desculpe, mas não. Então compre para mim na terra. Eu pago. Não é fácil e é muito caro. E quanto custa? 50.000 moedas de ouro. Mickey ergueu uma sobrancelha. Quanto custa uma faca, uma panela e uma frigideira novas? Você não tem dinheiro para comprá-los. Mickey sentou-se pensativo em sua cadeira. O maldito sistema se vingou. Se eu tivesse mais dinheiro, parece que não tenho escolha a não ser concluir esta missão. Mas não quero decepcionar a Amy. Posso usar os ingredientes como eu quiser, certo? Se eu fosse você, não tentaria inventar novos pratos, disse o sistema. No momento, você é apenas um chefe novato. Qualquer invenção sua só traria vergonha para este restaurante. Você perderá clientes. Quem está falando em inventar pratos novos? Eu só quero cozinhar algo novo para a Amy, disse Mickey, levantando-se, vestindo um avental e indo em direção à cozinha. Acho que vou fazer um ensopado de camarão com pimentão verde e ovos, murmurou Mickey. É uma pena que eu não saiba fazer ensopado de carne de porco. Espere, não, eu não vou reformar o restaurante, interrompeu Mickey, enquanto cortava uma barriga de porco. O sistema ficou em silêncio. Mickey usou apenas uma parte da carne magra e guardou o resto na geladeira. Amy chegou logo depois, acompanhada pelo patinho feio. Ela já havia trocado de roupa e estava com seu roupão, com os cabelos prateados soltos. Que cheiro delicioso! O que o senhor está cozinhando, pai? Perguntou ela, surpresa. O que você preferir? Sente-se e espere um minuto. Certo, ela se sentou e olhou para a cozinha com grande expectativa. O camarão exalava um aroma agradável. Ele o preparou da mesma forma que prepararia frango cozido, apenas usando menos açúcar, gengibre, alho, pimenta e outros ingredientes. Acrescentou um pouco de molho de soja e deixou o prato cozinhar em fogo baixo por mais tempo. Ele limpou a wok e preparou pimentões verdes e ovos. Parecia muito apetitoso. Em seguida, ele fatiou o ensopado em fatias finas e preparou um molho agridoce picante. Depois ele trouxe arroz. Amy olhou fixamente para a bandeja. Uau! O que é isso, padre? O senhor inventou isso ontem. Capítulo 216. Você quer matar aula hoje? Sim. Fiz especialmente para você, respondeu Mickey, olhando para Amy com carinho. Ele colocou o prato sobre a mesa. Ele pode ser um novato na cozinha agora, mas as habilidades que ele já dominava eram suficientes para tornar esses pratos saborosos para Amy. Você não tem permissão para desenvolver novos pratos, pois o restaurante está apenas no nível 1, disse o sistema. Este é o seu primeiro aviso. Após o terceiro aviso, o restaurante será destruído. Abaixe o quanto quiser. Já está no nível mais baixo, disse Mickey, sentando-se. É aí que você se engana. Tenho certeza de que você ainda se lembra daquele bem surrado. Não vou deixar a Amy morar naquele prédio caindo aos pedaços de novo.
Lembre-se, para se tornar um deus da culinária, você precisa ser rigoroso consigo mesmo e paciente. Faça tudo gradualmente, passo a passo, disse o sistema seriamente. Ótimo, disse Mickey. O sistema está certo. Preciso ter paciência. O que eu fiz está longe da perfeição. Se eu me contentar com esse nível de comida, nunca vou melhorar. Miau, miau. O patinho feio olhou com desejo para os camarões. Ele estendeu as patas cautelosamente, mas não se atreveu a tocar no prato. Amy, coloque o patinho feio no chão e lave as mãos, disse Mickey quando Amy estava prestes a pegar o camarão. Sim, pai, disse ela, desviando o olhar dos camarões. Ela colocou o gato no chão e correu com suas perninhas curtas até a cozinha. Mickey descascou os camarões. Vem cá, patinho feio, disse ele, dando-lhe um camarão. O gatinho mastigava alegremente. Amy voltou correndo. Ela se agachou ao lado do gatinho e olhou para Mickey. Me dê de comer também, pai. A gatinha lançou-lhe um olhar carrancudo. Miau. Este é meu pai. Miau, miau. Ele esfregou a cabeça na perna dela. Mickey sorriu e descascou um camarão para Amy. Aqui, pegue. Amy comeu metade de uma só vez. Que delícia. Muita carne, exatamente como você prometeu. Mickey ficou muito contente por ela ter gostado. Coma o quanto quiser. É muito importante cumprir as promessas feitas às crianças. Caso contrário, elas podem facilmente adquirir maus hábitos. Mickey não comeu os camarões para que houvesse o suficiente para os dois. Eles gostaram muito. Sistema, não é perigoso caçar sozinho? Perguntou Mickey, limpando a mesa. A probabilidade de sobrevivência é de 50%. Mickey quase deixou cair os pratos. Espera aí, o quê? É só uma galinha de fogo. Ela pode me matar? A galinha de fogo pode não ser capaz de te matar, mas existem outras criaturas mágicas muito mais fortes do que essas galinhas. Estou tão fraco. Repita. Por que deixar essa missão para mim? Você deseja minha morte? Não. Suas chances de sobrevivência podem aumentar para 99% se você tiver bons itens, disse o sistema alegremente. Esse sistema maldito está tentando me vender alguma coisa de novo. Não tenho dinheiro para comprar uma espada, disse ele, dirigindo-se para a cozinha. Não se preocupe. Você sempre pode alugar. O aluguel diário é de apenas 10 moedas de ouro, e você terá um desconto de 10% se alugar por 7 dias ou mais. Você também pode alugar armadura, um escudo mágico de uso único, um ataque mágico de uso único e muito mais. O desprezo de Mickey só aumentou. E se eu levar a Amy comigo? O sistema ficou em silêncio. Suas chances de sobrevivência serão de 100%. Mickey foi pego de surpresa. Seriamente? Sim. Amy é muito mais forte do que você. Esse fato não incomodou Mickey. É melhor você estar certo. Pode confiar nos meus cálculos, declarou o sistema com segurança, mas não aconselho que a leve consigo. Amy tem aula hoje. Seja homem e faça você mesmo. Mickey deu uma risadinha. Você não pode me obrigar a comprar nada, disse ele, colocando os pratos na lava-louças e se virando para Amy. Você gostaria de faltar à aula hoje, Amy? Capítulo 217. O grande troll e os goblins de chapéu vermelho. Amy provocou o patinho feio com uma tira de tecido. Ela se virou e olhou para Mickey, confusa. Matar a aula? Sim. Você não vai à escola hoje. Vamos caçar galinhas. Ele não queria morrer. Uma chance de sobrevivência de 99% era mínima. Ele não queria correr nenhum risco. Se ele morresse, Amy ficaria sozinha. O rosto de Amy se iluminou. E hoje vamos comer frango? Exatamente. Então vamos, pai. Ela pulou da cadeira. Não se apresse. Primeiro, preciso escrever 2 cartas de desculpas, uma para Klaus e outra para os clientes. Ele pegou uma caneta e um papel e começou a escrever. Ele disse a Klaus que Amy estava doente. O patinho feio pode vir conosco? Perguntou Amy. O gatinho olhou para ele com olhos suplicantes.
Sistema: se eu levar o gato, isso diminuirá minhas chances de sobrevivência? Perguntou Mickey em silêncio. Isso vai aumentá-los, respondeu o sistema. Sim, por que não? Mas o que ele pôde fazer? Certo, vamos lá, disse Mickey, colocando uma garrafa de água, 4 pães e um pequeno pacote de molho em sua mochila. Ele tirou a bicicleta da garagem. Não havia ninguém esperando do lado de fora, pois ainda era muito cedo. Ele colou um pedido de desculpas na porta, que dizia: estou à procura de novos ingredientes. Teremos um prato novo amanhã. Ele então cavalgou até a escola do caos, entregou a carta de desculpas ao velho guarda no portão e pediu que a repassasse a Crasso. Adeus, senhor Nabó e senhor Escudo de Tartaruga, disse Amy, acenando com a mão. Anthony e Arnold acenaram de volta. Ao saírem, deram uma olhada na carta. Ela está doente? Vamos sair da cidade, pai? Perguntou Amy, curiosa. Nunca saí da cidade antes. O que tem lá fora? Daphne disse que há muitas criaturas mágicas assustadoras. O pai dela é um aventureiro poderoso. Ela disse que ele sempre traz muitos tesouros. Primeiro vamos à Guilda do Caos. Precisamos descobrir onde encontrar as galinhas de fogo, disse Mickey, percebendo a empolgação de Amy. Esta viagem vai ser ótima. A Guilda do Caos era a única guilda de aventureiros na Cidade do Caos, e também a maior de todo o continente. Todos os dias, muitos aventureiros vinham até lá em busca de trabalho. Será que vamos mesmo nos tornar aventureiros? Perguntou Amy, animada. Sim. Vamos assistir à missão de caça à galinha de fogo. O sistema instruiu especificamente a apanhar a galinha ele próprio. Caso contrário, teria contratado alguém para o fazer por ele. Você pode comprar o mapa dos habitats das galinhas de fogo, mas provavelmente é caro. Talvez o mapa venha com uma missão. A Guilda do Caos estava localizada logo atrás da Praça Aben. Mickey parou em frente ao portão. Patinho feio, fique aqui e cuide da bicicleta. Miau, disse ele. O enjoo da bicicleta estava lhe matando. Mickey olhou para a Guilda do Caos. Era uma estrutura maciça de pedra negra, com cerca de 20 metros de altura. Do lado de fora, 8 colunas brancas erguiam-se em uma linha organizada, tão espessas que 3 homens com os braços estendidos seriam suficientes para agarrar cada uma delas. Dizia-se que os 8 pilares simbolizavam as 8 raças. Eles haviam sido desgastados e destruídos ao longo dos anos. No centro da fachada ficava a entrada principal da guilda, e acima da entrada havia um emblema redondo, uma pomba com um ramo de oliveira. Era o emblema da Cidade do Caos. Após a assinatura do Tratado de Paz, cada um queria usar o emblema de sua espécie como emblema da cidade, e a disputa quase o levou a outra guerra. Então, uma pomba carregando um ramo de oliveira sobrevoou a Assembleia. Os representantes élficos propuseram usá-la como emblema, e todas as espécies aceitaram. Mickey sorriu. A história tem uma maneira de se repetir. Ele pegou a mão de Amy e caminhou em direção ao portão. Os portões tinham cerca de 10 metros de altura, ainda mais altos que os portões da Cidade do Caos. Um troll da floresta passou por eles. Ele tinha cerca de 8 metros de altura, com as costas completamente cobertas de cipós. O chão tremia a cada passo que ele dava. Um grupo de goblins com arcos e cajados acabava de sair do portão. Eles usavam chapéus vermelhos. Ei, cuidado, grandão! Gritou o velho duende que liderava o esquadrão. Os olhos de Amy se arregalaram. Um troll enorme em goblins com chapéus vermelhos. Mickey fez uma leve careta. Eles têm o tamanho da perna dele, mas são tão confiantes. Chefe, ele pode não nos ouvir, disse o jovem duende, preocupado. Devemos nos preparar para a batalha, chefe. Perguntou outro goblin, desembainhando sua espada. Capítulo 218. Busca de ingredientes, missão número 25. O rosto do líder deles escureceu quando o troll se aproximou, levando a mão ao punho da espada. Fiquem aí. Ou vamos considerar isso um ataque. Ele rugiu. Os goblins restantes desembainharam suas espadas e ergueram seus cajados. O conflito parecia inevitável. De repente, o troll pressentiu algo.
Parou de andar e olhou para baixo. Quando viu os goblins, coçou a cabeça e foi embora. Chefe, acho isso um insulto, disse o jovem goblin que desembainhou a espada primeiro. Ele parecia prestes a atacar o troll. Seu líder retirou a mão do punho da espada. Ele só tem dificuldades de audição. Vamos sair daqui. Brigas são proibidas na guilda, senão seremos banidos de procurar emprego aqui novamente. Mas deixe para lá. Você não quer brigar com isso, disse o goblin mais velho, dando um tapinha no ombro dele. O jovem goblin olhou para trás, para o troll, e, deprimido, seguiu o seu próprio caminho. Mickey sorriu. Vamos lá, disseram Mickey e Amy, começando a caminhar. Pai, se eles lutarem, quem vai ganhar? Perguntou Amy por pura curiosidade. Acho que é um troll. Mas existem mais goblins. Os números não significam nada contra uma força esmagadora. Amy assentiu pensativamente. Olhou novamente para os goblins e sorriu. Então eles são muito corajosos. Certamente. Nossa, que casa grande! Exclamou Amy. Mickey também ficou impressionado com a habilidade dos construtores, embora Mickey e Alex já tivessem estado ali antes. O prédio tinha 2 andares e parecia um aeroporto movimentado. Havia dezenas de grandes telas mágicas exibindo diversas informações. Operações diárias, batalhas, captura de bestas mágicas, recuperação de materiais, recuperação de ingredientes e assim por diante. Aventureiros de todas as raças observavam as telas. Após encontrarem um emprego adequado, dirigiam-se à recepção para se cadastrarem. O trabalho diário era relativamente fácil. Cobrar dívidas, encontrar animais de estimação perdidos, cuidar de crianças e coisas do gênero. Mickey até viu uma vaga para entregar flores a uma menina. A recompensa era de 10 moedas de cobre, e a garotinha aceitou imediatamente. Mickey parou em frente a 2 telas de 5 metros que exibiam informações sobre a busca por ingredientes. Havia muitas pessoas ali, elfos, orcs e demônios. Eles vieram sozinhos ou em grupos. Alguns restaurantes da cidade gostavam de cozinhar com a carne de criaturas mágicas. As criaturas mágicas estavam na mesma situação que os animais selvagens da terra, exceto pelo fato de não serem protegidas por lei. Elas tinham que se proteger sozinhas. A recompensa era alta. Capturar uma chita prateada de 3 cabeças, uma besta mágica de nível 8, rendia até 10.000 moedas de ouro. Os amantes da gastronomia neste mundo são incríveis, pensou Mickey. Então ele viu o trabalho de capturar quase 1 quilo de cigarras mortas. Mickey nunca tinha pensado em cigarras fritas. Como é que eles os cozinham? Perguntou-se ele. A bolsa estranha de Meg e a garota bonita começaram a atrair atenção. Às vezes, era possível ver pais procurando emprego aqui com seus filhos, mas isso acontecia apenas em frente às telas de seus computadores de trabalho. O trabalho de encontrar ingredientes muitas vezes envolvia matar criaturas mágicas e, portanto, era muito mais perigoso. Mesmo uma besta mágica de nível 1 era capaz de destruir 10 pessoas. As asas da cigarra eram afiadas como navalhas e podiam facilmente cortar a garganta de uma pessoa. Por isso, ficaram surpresos ao ver Mickey sem a arma, mas com uma criança. Você vai levar a criança na viagem? Perguntou o homem. Ele não gostou de como Mickey estava colocando a vida da menina em perigo. Mickey assentiu com um sorriso. Sim. Ele não se importou com aqueles olhares. Encontrou uma tarefa para si. Missão de ingrediente número 256. Capturar uma galinha do fogo selvagem viva. Recompensa: 10 moedas de ouro. O homem franziu a testa. Mickey quer ir em uma missão como uma criança. Então é melhor você ir para o norte. Há paisagens lindas lá, e é muito seguro. As crianças da escola do caos vão para lá toda primavera e outono. O trabalho pode esperar. Melhor se divertir com a criança. Mickey percebeu imediatamente que o homem estava lhe dando um aviso amigável. Obrigada. Eu a levarei lá da próxima vez. Ele então caminhou em direção à recepção com Amy. Capítulo 219. 13 formas de esgrima. Mickey entregou um cartão de ferro à jovem recepcionista e disse:
Por favor, digite o número da tarefa de busca de ingredientes. 256. O cartão de ferro era semelhante a um cartão de membro e podia armazenar informações sobre o aventureiro e suas missões concluídas. Devido à saúde frágil de Mick e Alex, ele só conseguia realizar trabalhos leves, mas mesmo assim conseguiu avançar do nível 0 para o nível 1. Trabalhar para pegar a galinha em chamas. Sim. Eu sei que o senhor é um aventureiro de primeiro nível, mas a galinha de fogo é muito perigosa e agressiva. Tem certeza de que deseja aceitar este trabalho? Antes disso, Mickey havia concluído centenas de tarefas, todas elas diárias. Essas tarefas geralmente eram realizadas por crianças ou pessoas com deficiência. Mickey assentiu com a cabeça. Sim, ele sabia que a garota estava apenas preocupada. A garota voltou a si. Você precisa de um mapa dos habitats deles. Sim, por favor, foi por causa deste mapa que ele veio até aqui. Uma moeda de ouro. Desejo-te tudo de bom, disse ela, entregando-lhe o cartão e o seu cartão de ferro. Obrigado, disse Mickey, pegando o cartão e o seu, e dirigindo-se ao portão com Amy. Ele vai enfrentar as galinhas de fogo? Perguntou o homem depois que Mickey saiu. Sim. A galinha de fogo é muito perigosa, mesmo entre feras do mesmo nível, disse a segunda voz. Nem mesmo um cavaleiro de nível 1 totalmente equipado seria capaz de derrotá-la. Pobre menina. Espero que elas não morram, disse uma terceira voz. Sim, espero que nada de ruim lhes aconteça, pensou a recepcionista no balcão. O rapaz entregou o seu cartão de visitas à rapariga. Missão número 87. Capturar um javali selvagem de bronze. E preciso de um mapa, disse ele, olhando para Mickey e Amy e balançando a cabeça. Eu avisei, mas ele é muito teimoso. Eu os ajudarei se os encontrar lá. Como um velho caçador, ele poderia facilmente matar a galinha de fogo, mas não quis fazê-lo porque a recompensa era muito pequena. Pai, eles disseram que não conseguimos pegar a galinha de fogo. Por quê? Perguntou Amy. Mickey acariciou a cabeça dela. Porque eles não sabem o quão poderoso você é. Amy balançou a cabeça negativamente. Não. É porque eles não sabem o quão poderoso é o pai. Mickey ficou contente. Não me importo com o que digam, contanto que eu seja um bom pai aos seus olhos. Meu pai é o melhor. Ela soltou a mão dele e correu para a bicicleta. O patinho feio os esperava na cestinha, com uma expressão de pena no rosto. Sistema, eu quero pegar a espada emprestada por um dia, disse Mickey lentamente. 10 moedas de ouro. Obrigado. Disse o sistema. Estará pronto em 5 minutos. Me entregue quando eu sair da cidade. E também preciso que você guarde minha bicicleta. 1 moeda de ouro. Ok. Mesmo que o sistema lhe dissesse que tinha 100% de chance de sobreviver, ele queria fazer tudo o que pudesse para proteger Amy. Ele decidiu pensar como Mickey e Alex. Mickey e Alex eram um esgrimista brilhante. Ele não teria se encontrado nessa situação se tivesse abandonado seu velho amigo. Eles haviam planejado tudo cuidadosamente. Uma galinha de fogo ou qualquer outra besta mágica era como um alevino para ele. Ele podia matá-las com um único golpe de sua espada. Mas agora Mickey não consegue fazer algo assim. Mickey e Alex aprendeu esgrima com seu pai e começou a usar uma espada com mais de 45 quilos aos 15 anos de idade. Agora Mickey era tão forte quanto Mickey e Alex tinha sido aos 10 anos de idade. Mais tarde, Mickey e Alex matou seu primeiro dragão e encontrou um manual de esgrima sem nome em seu covil. Ele o chamou de As 13 Formas da Esgrima. Quando estava em seu auge, ele conseguia brandir sua pesada espada tão rápido que ninguém percebia. É claro que Mickey não conseguia manejar nem mesmo uma espada pequena com tanta perfeição agora. Ele só tinha acesso às 3 primeiras formas. Acho que isso é suficiente para matar uma galinha. Capítulo 220. Asas de gelo. Vamos lá, Amy. Sim, pai. Patinho feio, estamos saindo da cidade. Miau, miau. Mickey ordenou ao sistema que escondesse a bicicleta e caminhou pelo caminho de pedra preta até o portão. O portão ficava logo ao sul da Guilda do Caos.
Tinha cerca de 8 metros de altura, enquanto as muralhas da cidade tinham 15 metros. Não eram particularmente altas, já que esta cidade era um símbolo de paz. As muralhas de Rodu atingiam 60 metros de altura e tinham 5 metros de espessura. Podiam resistir brevemente ao ataque de um dragão de nível 10. Contudo, as muralhas da Cidade do Caos não eram fáceis de transpor. Numerosos feitiços mágicos estavam entrelaçados em suas paredes. Era uma das cidades mais inexpugnáveis. Os portões eram guardados por 8 soldados com uniformes pretos e espadas na cintura. Mickey viu um emblema em seus peitos, uma pomba carregando um ramo de oliveira. Parecia que os portões eram guardados por pessoas do castelo da Cidade do Caos. O emblema do Templo Cinzento era um diamante, embora cada departamento tivesse seus próprios detalhes. Por exemplo, o emblema da Escola do Caos era um lápis e uma régua. Os portões estavam repletos de aventureiros. Era um lugar perigoso, mas excelente para aventureiros ganharem dinheiro. Quando se aproximaram do portão, o guarda fez um gesto para que parassem. Você vai sair? Sim. Preciso avisá-lo. Você estará entrando no território dos animais, disse o guarda Buddy seriamente. Não é seguro para o seu filho. Em todos os 20 anos em que guardou o portão, ele nunca viu um homem desarmado com uma menina e um gato. Todos os dias os aventureiros retornavam feridos, mutilados ou mortos. Com base nas informações fornecidas pelos turistas, o mapa era atualizado diariamente. Mesmo assim, acidentes são inevitáveis. Os outros guardas e alguns aventureiros também notaram Mickey e olharam para ele confusos. Eu sei. Obrigado pelo aviso. Posso ir agora? Buddy olhou para ele atentamente. Sim. Boa sorte. Obrigado, disse Mickey, grato por não terem zombado dele, mas ao mesmo tempo um pouco decepcionado. Ele não gostou de provar que eles estavam errados. Eles vão voltar vivos, chefe. A garotinha é muito fofa, disse um dos guardas. Espero que sim, disse Buddy, desviando o olhar de Mickey e voltando a se concentrar em seu trabalho. Que lindo! Exclamou Amy, encantada. As montanhas ao longe eram perfeitas, e as extensas camadas de neblina as tornavam ainda mais atraentes. Mickey também gostou. De repente, algo apareceu no céu e voou em direção ao portão. É um dragão! Gritou o homem. Mickey ergueu o olhar e estreitou os olhos. O dragão projetou uma enorme sombra no chão. Até o ar ficou frio. Era um dragão de gelo com escamas brancas e uma envergadura de mais de 30 metros. Era grande, mas não gordo, gracioso e digno, com olhos azul escuros. A maioria das pessoas não se atrevia a olhar para cima, estavam tentando fugir o mais rápido possível. Os dragões podem não ter vencido a guerra, mas eram muito poderosos. Este não era mais fraco que um conjurador de magia de 7º nível. Fora da cidade, as regras já não se aplicavam a eles. Nossa, ele se parece com o dragão do mestre Tartaruga. Ele é lindo. O patinho feio guinchou de desgosto. Mickey assentiu com a cabeça. Sim, concordo. Era a primeira vez que ele via um dragão de verdade. Parecia uma obra de arte. Suas asas geladas batiam, trazendo vento e neve. Os demais aventureiros estavam bem longe de Mickey e Amy. O dragão viu Mickey. Geada se formou sob os pés de Mickey. Por que estou com medo? Perguntou-se o dragão.